eu sou o Rodrigo Faccheri e eu estou aqui hoje no Projeto Consciência para falar sobre um tema que tem movimentado os meus estudos por mais ou menos uns 12, 13 anos. Esse tema, obviamente, é a literatura. Então chega mais e vem curtir um pouco comigo. Então, como assim estudar literatura? A literatura ela é uma arte. O texto literário, o texto ali, ele é uma arte. Mas tem gente, como eu, que se debruça e estuda essa arte, porque ela é tão importante e impacta na sociedade. Então a gente vai observando as diferenciações ao longo dos anos, a forma de escrita que vai se diferenciando de um lugar para o outro, aquilo que representa para uma sociedade estar escrito ali, registros da oralidade que se transformaram em registros escritos para a gente não perder essa tradição. Então tem muita coisa que a gente consegue observar na literatura. A literatura acaba se tornando um objeto de estudo, então por isso que também aqui a gente está falando de ciência, né? Falando um pouco sobre a minha atuação nessa área, para vocês entenderem como que funciona esse estudo da literatura. Eu basicamente nos últimos anos venho estudando uma coisa que se chama a estética da violência. O que é a estética da violência? Vocês já devem ter lido vários textos que têm como temática a violência. Então a estética da violência seria isso? Não. A estética da violência ela vai além, tá? Ali no texto literário, a violência ela não é mais tema. Ela vai se transformar num processo estrutural de construção daquele texto. Mas como assim? Basicamente, o autor ele não vai falar da violência, mas ele vai utilizar palavras, vai utilizar ambientes, vai construir ao redor aquela violência que ele quer mostrar. Mas a gente não consegue dizer que aquilo é uma temática. Ele constrói toda a história ali, com aquela violência ao redor. Por exemplo, você utilizar questões que falam da violência sem ter necessariamente citado a violência. Então, ali você vai ter vários exemplos de que a violência ela é performática, é um modelo de estética. Diferente, né? Aí você vai falar pra mim, nossa, tá muito abstrato, tá estranho, não tô entendendo nada. Calma que eu vou dar exemplos e vou explicar melhor, tá bom? Basicamente, nos últimos anos eu tenho observado a tendência dos escritores contemporâneos, ou seja, dos escritores atuais da nossa época, de utilizar a violência como um processo de construção imagética, de construção de ambiente dentro dos textos, para mostrar que a violência ela foi até certo ponto naturalizada, foi trazida no nosso cotidiano sem ter aquele choque, aquele impacto, que seria como basicamente algo fundamental para a movimentação da nossa sociedade. É chocante, não é, dizer isso? Mas é realmente isso que parece que acontece. Então a literatura vem mostrando para a gente cada vez mais que o ser humano tem se tornado às vezes insensível ou acostumado com uma grande quantidade de violência no seu cotidiano. Por exemplo, eu estudei os escritos, os textos literários de um escritor chamado Rodrigo Rey Rosa. Ele nasceu na Guatemala, na capital desse país, em 1958. Então ele está lá com seus 63 anos quase, tá? E basicamente ele mostra nos textos dele como a violência foi incorporada no dia a dia da população guatemalteca e como isso impactou na construção daquele país. Aí você vai falar, nossa, como é muito abstrato isso. Olha um exemplo. Tem um livro dele que chama O Material Humano. Nesse livro, o narrador conta que foi descoberto um arquivo da Polícia Nacional Guatemalteca da época do período de ditadura naquele país. O período de ditadura que ele traz ali é praticamente de 1900
1954 até 1996. Então, se a gente for ver, são quase 40 anos ali que a gente tem, né, de um período ditatorial, um período de guerra civil que eles passaram também, que foram 36 anos, de 1960 até 1996, quando eles firmaram um acordo de paz. Mas, basicamente, ele mostra aquele arquivo da Polícia Nacional Guatemalteca, que foi achado, olha que interessante, por sorte. Houve uma explosão em um hospital desativado do exército, e eles descobriram que no subsolo, em uma parte reservada, tinha esse arquivo da Polícia Nacional, que datava assim, desde o início do século XX até o final ali desse século. Então, eram muitas informações que eram trazidas. E ele vai mostrando para o leitor coisas que são assim, que beiram o absurdo e a irracionalidade. Fala, nossa, como é possível isso estar acontecendo dentro daquele texto? Mas na verdade ele está se baseando em fatos reais para construir aquele novo universo. Então tem muitas questões ali que são bem interessantes, né? Por exemplo, o narrador ele começa a ter acesso àqueles arquivos, ele é autorizado. O narrador é um escritor, olha que bacana, né? E ele começa a observar aqueles dados. Em certos momentos, ele começa a receber ameaças por estar vendo aquela documentação, porque ele está mexendo com setores governamentais, com a estrutura social daquele país. Então ele está descobrindo coisas que não deveriam ser contadas, que não deveriam ser reveladas a todos. Por isso que aquele arquivo estava escondido. A partir disso, ele vai observando como está funcionando tudo ao redor dele. Por exemplo, nós temos ali um grupo de arquivistas que estão ajudando no levantamento daqueles documentos, que se estimavam ser mais ou menos 8 milhões de documentos que foram encontrados. Olha a quantidade de documentos. Então a gente tinha grande número de arquivistas observando aqueles documentos, limpando, vendo a relevância e tudo mais, e aquele narrador ali no meio. Além disso, ele mostra coisas muito interessantes, como vários arquivistas eram ex-guerrilheiros que lutaram na guerra civil para a independência ou para a liberdade do país. E eles estão ali vendo aqueles arquivos sobre a polícia que foi opressora, que oprimiu eles na época em que eles eram guerrilheiros. Então é muito interessante como é trazido. Mas ao mesmo tempo que esses arquivistas fazem isso, eles estão ali sob a escolta da Polícia Nacional Guatemalteca atual. Então observe o choque e a tensão que existe. Mas curiosamente não para por aí. Olha que interessante o que vem a seguir. Em um determinado momento, o narrador ele traz uma cena pra gente que é fenomenal. Existe um pátio ao redor do lugar onde eles estão fazendo o levantamento desses arquivos, e no horário do almoço existe um jogo amistoso, e ele destaca bem isso, um jogo amistoso entre os arquivistas e os policiais. Então, eles estão jogando futebol no meio de um ambiente que foi totalmente opressor, e são duas classes ali que trazem uma contradição e uma tensão entre si. Mas naquele momento eles estão jogando amistosamente. E ele começa a descrever aquele cenário. Não bastasse esse jogo amistoso ali, ele traz também a imagem de um pequeno avião que provavelmente caiu na cidade da Guatemala e estava partido ao meio. Mas aí você fala, qual a necessidade dele trazer a ambientação de todo aquele lugar? Um avião que caiu e a fuzilagem foi deixada ali. Exatamente para mostrar que a tensão e a violência permanecem. Não era qualquer avião. Era um avião que caiu, provavelmente ele estava partido ao meio. E as pessoas não se importavam com isso. Ele termina a narrativa dessa cena mostrando que um sinal de alarme anti-roubo toca ao fundo em algum lugar. Então,
Ele não precisa falar que existe a violência, ele não precisa falar pra gente, olha, tá tendo tensão aqui, existe um problema. Com a leitura e com o cenário que ele descreve, a ambientação que ele traz, ele mostra pra gente aquilo que eu falei no começo, a estética da violência, a construção de todo o texto a partir não da temática, mas de uma estrutura textual, linguística, partindo da violência. Nesse mesmo livro, Material Humano, tem outro trecho que é muito interessante e bem emblemático. Esse narrador, ele marca diversas reuniões com o chefe do arquivo para pedir liberação, para conversar com ele, entender um pouco da história. Inclusive, o chefe do arquivo é um ex-guerrilheiro também. E ele sempre se atrasa para essas reuniões, esse chefe. Em uma das reuniões, enquanto ele está esperando ali o chefe do arquivo, em todas as situações, o chefe do arquivo chega para a reunião, obviamente atrasado e pedindo desculpas, comendo um taco, né, de carne, aqueles que a gente vê do Taco Bell e tudo mais, igualzinho. E ao mesmo tempo em que ele está comendo aquele taco, ele fala descontraidamente para o narrador que ele lembra de um filme em que ele assistiu, um filme desses futuristas, de ficção científica e tudo mais, que o Taco Bell, a empresa, naquele filme, vendia tacos com carne humana. Como assim? Esse choque, realmente, ele está comendo um taco naquele momento de carne e, casualmente, ele fala sobre essa questão de tacos com carne humana em um filme futurista. Então você fala assim, ué, que história é essa? Ele não precisou falar da violência, mas a violência está posta ali exatamente pelo comentário que foi feito. Quando ele termina esse comentário, ele chega e fala para o narrador, eu não tenho boas notícias para você. E aí ele encerra o parágrafo. Olha que interessante, ele não precisou falar da violência, mas ele trouxe a violência para aquele texto de outra forma. É isso basicamente que é a estética da violência. E a gente consegue encontrar isso em vários outros textos. Eu basicamente estudei a obra do Rei Rosa e conheço essas nuances que a gente fala na escrita dele. Então eu recomendo a leitura do Material Humano, recomendo a leitura de outro livro dele que chama Os Surdos. Tem outros que estão só em espanhol, mas eu acho que são aí também relevantes, que são Caballeriza e Piedras Encantadas, que são livros que trazem e mostram essa estética da violência. Mas não só eles. Por exemplo, uma escritora contemporânea, não guatemalteca, mas argentina, que fala sobre essa violência, que traz essa estética da violência, essa construção que a gente observa no texto, é a Mariana Enríquez. Tem um livro dela de contos que é As Coisas que Perdemos no Fogo. Está traduzido em português, foi publicado em 2016, se eu não me engano, 2017. E ela traz ali como... ela traz Buenos Aires, o lado B. Ou seja, o período ali de 1960, 70, 80, e como alguns bairros de Buenos Aires, a capital argentina, foram construídos a partir ali da repressão da ditadura, mas também movimentados por superstições, por crenças religiosas, pela migração. Então, como que foi construída a sociedade portenha a partir ali dos olhos da Mariana Enríquez? Vale muito a pena a leitura desses textos também. Eu vou ficando por aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar comigo sobre literatura ou outros assuntos, pode me chamar. Um abraço para vocês.